Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o professor Rafael Galas. Nós vamos hoje falar de regra da cadeia para funções multivariáveis, que tem uma regrinha um pouco diferente da regra da cadeia para função de uma variável independente só, que é o que a gente trabalha no cálculo 1. Tá? Aqui nós vamos ter uma função composta com mais de uma variável independente, e essa função, com mais de uma variável independente, depende de outras variáveis. Então, é uma função que depende de outra função, certo? Então, nós vamos derivar fazendo o processo mais simples possível, mas nessa primeira aula, bem detalhado. Então, o exemplo é o seguinte: pela regra da cadeia, calcule dWdP e dWdQ se w é igual a r ao cubo mais s ao quadrado, e o r é igual a pq ao quadrado, e o s é p ao quadrado sendo q. Então, para pegar o jeito, eu costumo fazer os diagramas, tá? Para ficar bem claro o que a gente está fazendo. Depois, com a prática, aí eu não passo mais isso para os meus alunos, eles já fazem mais direto. Mas no início a gente faz o diagrama. O diagrama é para entender onde a gente quer chegar e quais são as possibilidades que a gente tem. Então nós temos aqui, ó, a função w que depende de rs. Então eu faço um diagrama aqui, ó, começando em w, passando por r e passando por s. A função w depende de r e de s. O r depende de p e depende de q. P, q. O s depende do p e depende do q também. Certo? Então esse é o diagrama que a gente tem de possibilidades de derivação. Então, se quiser marcar aqui, ó, isso aqui é um dWdr, dWdr, dRdP. dWdr, dRdQ, dWds, dsdQ, dWds, dsdP. São essas possibilidades que nós temos. E aí dentro da linha a gente multiplica e entre as linhas nós fazemos a soma. Então, por exemplo, ó, esse é um caminho que começa no W e termina no P. Então, para eu calcular, por exemplo, o dWdP, eu tenho uma possibilidade começando em W e terminando em P, começando em W e terminando em P. Vou chamar de caminho 1, caminho 3. Tá? Então, meu dWdP é igual ao caminho 1 mais o caminho 3. Lógico que vocês não precisam fazer com todos esses detalhes, tá? Eu estou fazendo para ficar bem definido. dWdP é igual. O que eu tenho no caminho 1? O caminho 1 eu tenho dWdr vezes dRdP. Então, dWdr, dRdP mais o meu terceiro caminho, que é dWds, dsdP. dWds, dsdP, beleza. E aí nós vamos fazer as derivações, usando sempre os conceitos de derivada parcial. dWdP é igual, vamos lá, dWdr. O que eu estou fazendo para obter o dWdr? Eu vou derivar o r aqui dentro da função w. O s é constante, não acompanha, e o r ao cubo é 3r ao quadrado. Vezes o dRdP. Eu vou derivar o p na função r. Derivando o p na função r, o p vira 1 e sobra aqui ao quadrado. Mais dWds, vou derivar o s aqui em w, o r é constante, vai embora, o s quadrado, 2s, dsdP, vou derivar o p dentro da s, derivo o p ao quadrado, que dá 2p, e o seno de q é constante multiplicativa, 2p seno q. Beleza? A princípio ela está derivada, mas não está pronta. Por quê? Porque a nossa função final, dWdP, ela só vai poder ter os elementos p e q, que são os elementos da última ordem de derivação aqui, ó, tá? Então ele não vai poder ter
R nem S, nem esse R aqui, nem esse S aqui. O que a gente faz? Substitui os valores iniciais. dWdP é igual a 3 vezes o R é PQ ao quadrado, PQ ao quadrado, esse R está ao quadrado de novo, vezes Q ao quadrado, mais 2 vezes o S é P ao quadrado seno Q, então esse aqui é o nosso S, e o restante continua igual, 2P seno Q, beleza? Para fechar o nosso dWdP agora, só vou agrupar os termos para finalizar. Então, dWdP igual 3. Aqui eu tenho PQ ao quadrado é P ao quadrado e Q na quarta. Então, vai ficar 3 P ao quadrado. O Q ao quadrado é na quarta, mais um Q ao quadrado aqui, Q na sexta. Mais, aqui eu tenho 2 vezes 2, 4. P ao quadrado e P ao cubo. Seno Q, seno ao quadrado de Q. Esse é o nosso dWdP, prontinho. Tá? Dá para fazer mais rápido? Sim, dá para fazer. E a gente vai fazer nos próximos exemplos de uma forma mais rápida. Tá? Mas essa é a ideia mais completa, passo a passo. Vamos fazer o dWdQ agora. dWdQ. O dWdQ começa em W e termina em Q. São essas duas linhas aqui, ó, a 2 e a 4. Então, 2, coloquei errado aqui, 4 mais 2, tá? Vou cuidar para não trocar a ordem aqui na hora da derivação. Então, vamos lá. dWdQ é igual. O que eu tenho na linha 4? dWds, dsdq. dWds, dsdq. Mais o que eu tenho na linha 2. A minha linha 2 é dWdr, drdq. Mesmo processo que a gente fez na outra, tá? E aí vamos fazendo as derivações. Então, beleza. dWdq igual. Primeiro, derivar S dentro da W, tá? Vou tentar puxar a W aqui para ela aparecer. Aqui, bem na pontinha. Derivando S em W, 2S. Certo? Agora, derivando Q em S, Q em S aqui é o seno de Q, que é cosseno de Q, vezes P ao quadrado. Então, P ao quadrado, cosseno Q. Mais dWdr, derivei o R aqui em W, 3R ao quadrado, vezes drdq, derivando Q em R. Derivando Q em R, o P acompanha, e o Q ao quadrado é 2Q. 2PQ. Beleza? Aqui, o que não pode sobrar seriam o S e o R, que é exatamente o que a gente vai substituir para finalizar o exercício, tá? Então aqui, dWdQ igual 2 vezes o S, aqui, o S é P ao quadrado seno Q, e tem aqui acompanhando P ao quadrado cosseno Q, mais, outro parênteses, 3, R ao quadrado, o nosso R é PQ ao quadrado, então PQ ao quadrado, porque o R está ao quadrado, vezes 2PQ. E aí, como passo final, a gente vai organizar essa escrita e ela vai estar pronta também. dWdQ igual, aqui na primeira parte eu tenho 2, único valor numérico, P ao quadrado, P na quarta, seno Q e cosseno Q não se relacionam, vai ficar assim mesmo, 2P na quarta, seno Q, cosseno Q, mais 3 vezes 2, 6, aqui
Aqui eu tenho p ao quadrado e mais um p aqui fora, p ao cubo. Aqui eu tenho q ao quadrado, q na quarta, mais um q aqui fora, q na quinta. Resultado final, 2p na quarta seno q cosseno q, mais 6p ao cubo q na quinta. Não precisa fazer esse diagrama, se não quiser, dá para fazer de forma mais direta, mas para pegar o jeito eu recomendo que faça todas as possibilidades e verifique todas as possibilidades de derivação que aparecem, fazendo a multiplicação na linha e a soma entre as possibilidades da linha. Fica bem tranquilo para entender o conceito desse jeito. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um joinha. Se gostaram do canal, se inscrevam para receber. Dê uma olhada nessa playlist, está bem completa, tem bastante coisa. Agradeço a todos aí por assistir o vídeo. Até a próxima. Valeu!